Capítulo 5. Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. No dia em que foram criados, ele os abençoou e lhes deu o nome de homem. Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos, e então ele morreu. Sete viveu 105 anos, e então se tornou pai de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete viveu 807 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos, e então ele morreu. Enos viveu 90 anos, e então se tornou pai de Quenã. Depois de se tornar pai de Quenã, Enos viveu 815 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos, e então ele morreu. Quenã viveu 70 anos, e então se tornou pai de Maalalel. Depois de se tornar pai de Maalalel, Quenã viveu 840 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos, e então ele morreu. Maalalel viveu 65 anos, e então se tornou pai de Jarede. Depois de se tornar pai de Jarede, Maalalel viveu 830 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Maalalel somaram 895 anos, e então ele morreu. Jarede viveu 162 anos, e então se tornou pai de Enoque. Depois de se tornar pai de Enoque, Jarede viveu 800 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Jarede somaram 962 anos, e então ele morreu. Enoque viveu 65 anos, e então se tornou pai de Metusalém. Depois de se tornar pai de Metusalém, Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus por 300 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois, ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Metusalém viveu 187 anos, e então se tornou pai de Lameque. Depois de se tornar pai de Lameque, Metusalém viveu 782 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos, e então ele morreu. Lameque viveu 182 anos, e então se tornou pai de um filho. Deu a ele o nome de Noé, dizendo: Este nos trará consolo, aliviando-nos do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causados pelo solo que Jeová amaldiçoou. Depois de se tornar pai de Noé, Lameque viveu 595 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos, e então ele morreu. Depois que Noé completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Capítulo 5.